Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Mensageiros do Bem. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos aos recados da Casa Espírita. Como medida preventiva à pandemia do coronavírus, nossa casa permanece com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Prevenir é o melhor remédio. Palestras continuam sendo transmitidas online, aqui pelo YouTube, toda segunda-feira às 20 horas em ponto. As irradiações continuam normalmente. Por isso, se você é assistido da nossa casa, permaneça em prece e em sintonia conosco após a palestra, para receber o atendimento da nossa equipe espiritual. Os nossos grupos de estudo de terça, quarta e quinta permanecem ativos através dos grupos no WhatsApp. Os dias e horários permanecem os mesmos, das 20 às 21 horas. Lembrando, não é? Que os grupos de estudos de terça, quarta e quinta-feira, eles também podem contar com novos integrantes. Basta que entrem em contato com o pessoal da Casa Espírita. Uma coisa importante, antes de começarmos, é pedir que todos peguem os seus copos de água para fluidificação. Nesse momento, vamos imaginar o planeta em processo de cura, sendo aliviado por um manto que irradia força para que possamos enfrentar os desafios, as doenças, as misérias humanas. Que Deus possa aliviar cada um de nós e que possamos seguir em frente com muita coragem, com muita fé e muito amor. E que esse amor invada todos os corações e chegue em todas as casas, atravesse as fronteiras, os espaços e percorram toda a nossa terra. Que a paz esteja com cada um de nós. Que assim seja. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o tema Amai os vossos inimigos. Quando pensamos na palavra amor, a palavra amor ela é utilizada de muitas formas na nossa linguagem, até mesmo popular. E quando uma palavra ela é utilizada para muitos significados, isso sempre é um problema em termos de conceitos, em termos de definir o que é, na verdade, o amor. É exatamente o que acontece aqui, nessa parte do Evangelho. Para que tenhamos amor por alguém, é necessário que tenhamos ternura. E a ternura é fruto da confiança. E somente atingimos a confiança num relacionamento quando temos tempo de convívio.
É muito importante que entendamos que quando Jesus pede para que todos nós, não é? Para que nós possamos ter amor pelos nossos inimigos, ele não está pedindo que tenhamos essa espécie de ternura. Não. Mas, pelo menos, que nós não tenhamos ódio, rancor, desejo de vingança. Até mesmo porque toda vez que sentimos isso, o nosso coração, o nosso sistema imunológico, o nosso corpo, todo o nosso ser, todo o nosso espírito é afetado. Sempre que uma pessoa entra numa vibração de ódio, ela acaba prejudicando tanto o seu sistema imunológico, inclusive pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, conseguiram comprovar cientificamente que amar faz bem ao coração. E não apenas ao coração, mas também a uma glândula chamada timo. É uma glândula que fica atrás de um osso, que nós temos bem aqui, chamado externo. Essa glândula, timo, ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Inclusive, nós não devemos dormir com o celular próximo, principalmente muito próximo do nosso corpo, por conta de que as ondas, não é? de Wi-Fi, as ondas do equipamento do celular, podem afetar o nosso descanso, o nosso total repouso noturno, e isso também afeta a glândula timo. Mas voltando ao tema, não é? Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque com isso nós temos uma vitória sobre o egoísmo e o orgulho, que são as maiores chagas da humanidade. Exatamente aí que nós precisamos agir, não é? Agir contra as nossas tendências ao egoísmo e ao orgulho. Toda vez, então, que conseguimos perdoar sem segundas intenções alguém que tenha nos feito mal, perdoar incondicionalmente, toda vez que conseguimos desejar o bem, fazer uma prece em intenção dessa pessoa, alegrar-se com o bem que acontece com ela. Por exemplo, se uma pessoa fez o mal e acontece alguma coisa boa com essa pessoa, que possamos realmente nos alegrar, mas nos alegrar sinceramente, porque o bem, sentir o bem, ser bom, faz bem para quem sente. Nós temos uma ideia, muitas pessoas têm uma ideia equivocada, que não podemos amar os vossos inimigos porque estaremos fazendo bem a eles. É o contrário. Toda vez que carregamos lembranças, memórias do passado, estamos carregando um fardo, um peso extremamente pesado e que vai impedir que a nossa vida flua tranquila e serenamente. Querem ver como é interessante essa questão? Vamos citar 2 exemplos da física. O texto evangélico nos traz a lei da física de assimilação e repulsão dos fluidos. E dá um exemplo muito simples de entender, porque todos nós já passamos por essa experiência. Quando temos um lugar com pensamentos malévolos, muitas emanações com tendências ao mal,
a impressão que se tem é penosa. Uma corrente fluídica penosa emana desse ambiente. Então, quando nós chegamos, não nos sentimos bem. Imaginem vocês chegar num lugar que tem algum inimigo. Sentimos aquela emanação fluídica, não nos sentimos bem. Mas, se ao contrário, entramos num lugar que tem emanações de pensamentos benévolos, esses eflúvios, não é? Eles são agradáveis, eles nos envolvem, nós nos sentimos muito bem. Imaginem vocês quando nós chegamos num ambiente em que só tenham amigos, nós nos sentimos maravilhosos, nós nos sentimos no céu. É uma sensação muito boa, perceptível até mesmo no nosso corpo físico. O segundo exemplo que eu trago é o exemplo do pesquisador Adrian Bejan. Ele estava pesquisando em 1996, ele estava fazendo, na verdade, refrigeradores para um equipamento de computação, e ele descobriu que os condutores se comportavam, faziam um desenho muito parecido com as raízes das árvores. E ele começou a perceber esse comportamento, tanto na natureza como nas coisas que são feitas pelo homem, como aviões, ele cita o exemplo dos aviões, as coisas fluem para o seu melhor desempenho, a sua otimização. Tudo no universo flui para a sua melhor otimização. Inclusive, é dele uma frase que é muito interessante para a gente pensar sobre essa questão do amai os vossos inimigos, porque ele fala assim, o Adrian Bejan fala assim: a liberdade é boa para o design, mas a liberdade ela não é boa somente para o design. Imaginem vocês quando nós conseguimos nos libertar desse rancor, dessa mágoa, desse sentimento ruim que nos aprisiona todo dia pensando coisas ruins. Muitas vezes para uma pessoa que está lá no passado. Aliás, sempre quando temos um inimigo, nós estamos nos referindo a uma situação do passado. O presente é agora. E agora nós temos a liberdade para nos transformar. E temos inclusive mecanismos para isso. A prece, a água fluidificada, a casa espírita, boas palestras, bons livros, uma boa música. Estávamos escutando agora há pouco Johann Sebastian Bach. Que música maravilhosa! Enaltece, nos enleva, faz com que estejamos mais próximos dessas energias benfazejas que nos fazem bem. Uma outra coisa interessante que os pesquisadores descobriram, além de que a glândula timo e o coração são afetados pelo amor, o ato de amar faz bem ao coração e à glândula timo e para todo o organismo, não é? Quaisquer que sejam os tratamentos que a pessoa faça, se ela estiver amando, tudo vai fluir muito melhor. Inclusive tem um ditado antigo que diz o seguinte: quem ama não adoece, não é? Por quê? Porque o coração está livre, está liberto, está fluindo. E nós precisamos desse movimento fluídico, não é? Para que a nossa vida realmente ande para frente e não ficarmos presos no passado. Outra coisa interessante é de nós pensarmos sobre o plano espiritual. O espiritual, ele se impõe sobre o material. Por isso que acontecem muitas vezes, nós sabemos de casos, não é? Muitos casos, as curas espirituais. Por que acontecem as curas espirituais? Porque o espiritual se impõe sobre o material, mas não em todos os casos. Porque nós ainda estamos num estágio evolutivo em que o material vigora. Nós estamos ainda muito vinculados à materialidade, àquilo que é material. Estamos extremamente conectados ao material, ainda.
Mas chegaremos num tempo em que a espiritualidade, o espiritual, preponderar. E aí sim, as curas serão muito mais rápidas, mais eficientes. Hoje se fala, existem muitas pesquisas sobre isso, em energias, qual o campo vibracional onde que os vírus se sentem mais à vontade para infectar os ambientes, em quais ambientes que a doença se prolifera com mais facilidade. Isso é extremamente divulgado por pesquisas, existem vários pesquisadores que no decorrer de toda essa história nos trouxeram riquezas, maravilhas que nós podemos usar hoje em dia. Então hoje sabemos da importância da asepsia, e amar os vossos inimigos é uma asepsia do coração, é uma limpeza, limpa e nos deixa verdadeiramente livres para fluir, para que a nossa vida flua com leveza e não com peso, com amarras. É muito interessante pensarmos também na questão da educação. Nós sabemos que a única forma, ou pelo menos a forma mais eficiente de educar, é através do exemplo. Por isso que é tão importante pensarmos que quando somos gentis, quando perdoamos, quando somos verdadeiramente bondosos com os nossos inimigos, o que acontece? Estamos também levando uma lição para eles, inclusive para os nossos inimigos desencarnados, que nos observam constantemente. Quando nós temos bons pensamentos, boas ações, conseguimos sentir compaixão, conseguimos sentir empatia. Quem de nós que para pensar no porquê que aquele inimigo tomou aquela atitude ou fez determinada coisa? Quem para pensar no porquê aquela pessoa agiu dessa forma? E realmente fazer uma análise, não é? Uma reflexão sobre o que leva um ser, um espírito, a se comportar dessa forma. Nós não podemos acreditar que pessoas serenas, tranquilas, estejam por aí fazendo mal, não é? Não, nós não podemos acreditar nisso. As pessoas que estão ainda numa energia, não é? No pensamento extremamente malévolo, que justamente vão invadindo o nosso universo, não é? O nosso fluido cósmico universal com energias, não é? Correntes, uma impressão muito negativa, essas pessoas não estão bem, estão doentes, estão na ignorância, ignoram as suas possibilidades. As possibilidades verdadeiras, a riqueza verdadeira, ela não está no ódio, nem tampouco na vingança. Muitas vezes, pequenas rusgas, pequenas brigas geram confusões muito grandes. Às vezes, pequenos detalhes modificariam a questão. Uma pequena conversa, uma pessoa que seja pacificadora naquele ambiente, uma pessoa com um pensamento, uma corrente do bem, não é? Ali como na lei, não é? Estudada pelo Adrian Bijan, a lei constructal. Então, até mesmo nos componentes eletrônicos na natureza, tudo, não é? Tem uma tendência para otimização, para fluir, para ter algo. Inclusive ele estuda algo muito interessante. Ele estudou na natureza por que os cactos têm exatamente o formato ideal para viver naquele ambiente árido do deserto. Por que determinados rios fazem curvas? São pesquisas recentes da década de 90 que comprovam muitas vezes ensinamentos muito antigos, que sempre foram ditos, estudados, mas a humanidade
comete os mesmos equívocos. E aí, resta uma questão importante também para frisarmos. Quando pensamos no maior mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, precisamos pensar no que significa amar a Deus. Para que realmente possamos cumprir esse mandamento, nós precisamos ser abnegados e devotados. O que significa ser abnegado? É não se preocupar tanto com os problemas da matéria. Nós estamos enfrentando uma terrível pandemia, um momento de extremo desespero para muitas pessoas. Mas muitas pessoas estão desesperadas porque estão extremamente apegadas à vida material que tinham antes da pandemia. Isso é o apego à matéria. Muitas pessoas estão com muito medo. O que significa o medo? O medo significa falta de fé, falta de amor. A pessoa que tem medo, ela não está demonstrando ser abnegada. Ser abnegado é não estar tão preocupado com as coisas que acontecem aqui no plano material. Sabemos que tudo vai passar, tudo passa. São trajetórias, momentos importantes da nossa caminhada para a evolução. Estamos sempre caminhando em direção à evolução, ao progresso, tanto na escalada como seres encarnados, como espíritos desencarnados. Infinitos organismos, mesmo na natureza, estão evoluindo sempre, seguindo a lei constructal, não é? Seguindo essa lei que faz com que os seres fluam para a melhor otimização dos seus sistemas, melhorar o seu sistema. Se eu consigo melhorar o meu sistema imunológico, meu sistema cardíaco, eu estou melhorando o meu planeta também. Eu também faço parte desse planeta. E o devotamento? O que significa o devotamento? Para amar a Deus, é necessário que eu tenha o devotamento. Devotamento significa a pessoa que cumpre todas as leis de Deus. Todas elas. Nós temos aqui, estudamos no capítulo de hoje, falamos no capítulo de hoje sobre uma delas, não é a lei de justiça, amor e caridade, mas existem outras leis. Pesquisem no Livro dos Espíritos. Jesus, inclusive, ele complementa dizendo: e amai ao próximo como a si mesmos. Não podemos ser tão rígidos e duros. Que tenhamos liberdade para fluir, que possamos fazer o trabalho um pouco de cada vez. Temos tempo. Temos tempo e temos, inclusive, o que é muito importante, a boa vontade para evoluir, para realmente querer uma vida melhor. Isso é muito importante. E, por fim, não é? Quando nós pensamos em amar ao próximo como a si mesmo, esse próximo também é o nosso inimigo. O próximo não é somente as pessoas boas, as pessoas que são boas para nós, os nossos amigos, não é? Como Jesus fala no texto, até mesmo os ímpios fazem isso, não é? Então, não é isso. Também amar aos nossos inimigos. No livro O Pão Nosso, Chico Xavier, ele tem uma frase que diz o seguinte: evita contender. O que é contender? Contender é discutir, entrar em polêmicas, debates. Esses debates, muitas vezes, são por motivos religiosos. Até hoje, as pessoas discutem e debatem por conta de religião. Kardec imaginava que o centro espírita seria um local que acolheria pessoas
de todas as religiões. O centro espírita seria um local universal para todos, amor universal, paz universal. O centro espírita não seria restrito, um local restrito. Hoje nós sabemos que as religiões, elas acabam se fechando, não é? Extremamente fechadas nos seus centros, nos seus templos. Poucas são as pessoas que conseguem realmente orar em prol de todo o planeta. Imaginem vocês se num momento como esse o mundo pudesse estar em paz. Como dizia John Lennon, não é? Na sua música Imagine. Imagine todo o mundo em paz. Imaginem o planeta inteiro fazendo preces pela saúde universal, pela saúde de todos. Que todos realmente pudessem estar juntos, não é? Juntos pelo mundo, não é? Um mundo diferente. Nós construímos esse mundo, nós somos também esse mundo, não é? Então, evita contender é muito atual, porque hoje existem muitas discussões e debates acerca de todos os assuntos. Vamos nos manter com uma postura perante a humanidade. Vamos começar a desejar o bem para toda a humanidade. Lembrem, toda a humanidade. Para o assassino, para a pessoa que errou, para a pessoa que está ainda em erro, para as pessoas que já estão tentando mudar, é toda a humanidade. Não é apenas um grupo restrito, são todos. Essa parte, essa pequena frase, ela diz muito, porque muitos de nós começamos às vezes discussões por motivos tão pequenos, não é? E se pudéssemos respirar um pouco, manter a calma, mantermos a serenidade, para que pudéssemos evitar, não é, as contendas. Tem uma frase do Espírito da Verdade que fala: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A maioria das pessoas já tem instrução, já tem o conhecimento, pelo menos o conhecimento técnico, o teórico. Já leu os livros, conhece a obra, muitas vezes já leu mais de uma vez, mas quantos de nós sabemos verdadeiramente o que é amar? Quem sabe chegaremos a um dia em que realmente teremos, não é, mais amor, mais união entre as pessoas, menos debates polêmicos, e que todos realmente possamos ter compaixão e empatia, principalmente pelos doentes, nesse momento tão impactante para a humanidade. Obrigada a todos e todas. Mantenham-se concentrados, vamos fechar os nossos olhos, nos preparando para o momento da prece. Que nesse momento possamos imaginar um manto
que protege em volta dos nossos ombros, da nossa cabeça. E que essa proteção se estenda para os hospitais, as casas de repouso de idosos, os presídios, os abrigos de crianças, lares em desequilíbrio, países em desequilíbrio. Que esse manto de proteção se estenda para todo o nosso planeta. E que cada um de nós, com a sua força, possa levar esse manto um pouco mais longe, ultrapassando barreiras, levando força, levando fé e amor para todos aqueles que enfrentam dificuldades. E nesse sentimento de ternura, carinho e amor, que possamos ter compaixão, empatia pelo próximo, por nós mesmos, por toda a natureza. Que possamos sentir a luz de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. E que estejamos protegidos. Onde quer que eu esteja, ali Ele está. Que assim seja.